Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês sobre Francisco Costa Rocha, o assassino em série mais conhecido como Chico Picadinho. Ele ficou conhecido por assassinar e esquartejar as suas vítimas de forma tão brutal que até hoje ninguém teve coragem de libertá-lo da prisão. Apesar da pena máxima no Brasil, à época do crime, ser de 30 anos, fazem mais de 47 anos que Francisco permanece atrás das grades. E o motivo vocês já descobrem já já. O caso Chico Picadinho foi muito solicitado aqui no podcast, então eu vou mencionar aqueles crimezeiros que mandaram a sugestão primeiro. São eles o @leviatan, @fabio.oshi, @kelinha_9595_, Messias Barros e a Carla Vieira. Muito obrigada a todos vocês pela indicação. E antes de mergulhar de cabeça nessa história, eu queria lembrar todo mundo que tá rolando o sorteio de livros da Darkside lá no Instagram do Café com Crime. Isso tá acontecendo durante todo o mês de outubro, já que é o mês mais macabro do ano e a gente não poderia de fazer algo um pouco macabrinho por aqui também. Então, a cada domingo de outubro, eu estou sorteando livros diferentes para crimezeiros que apoiam o podcast. Já foram 2 livros incríveis entregues aos crimezeiros e ainda faltam mais 2. Então, se você ainda não está participando do sorteio, corre lá no Instagram para acompanhar tudo. O próximo livro vai ser sorteado no dia 22 de outubro e vai ser o livro Casei com um Psicopata, por Mary Thompson, que é um relato muito corajoso de Mary contando como ela se relacionou com um homem que parecia ser inicialmente perfeito, mas depois foi ligado a diversos crimes sexuais, além de ser um vigarista. E aí, o último livro desse nosso sorteio de outubro vai ser o Damas Mortais, escrito por Jennifer Wright. Esse daqui vai ser sorteado no dia 29 de outubro, bem pertinho ali do Halloween, e é um livro bem daquela série Lady Killer, sabe? Que fala sobre mulheres assassinas que mataram ou por vingança, ou por medo, ou por necessidade, ou por prazer, enfim, são casos assim de mulheres assassinas. É bem interessante também. E aí, só lembrando vocês que o único requisito para você entrar nesse sorteio e ganhar esses livros incríveis é se tornar um apoiador do Café com Crime. É um apoio em qualquer valor. O apoio tem que ser feito lá no Apoia-se e você já entra automaticamente pro sorteio assim que você faz o apoio. O link é apoia.se/café com crime, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também, e aí você pode clicar, apoiar e entrar para o sorteio de livros da Darkside, além, claro, de ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast a cada mês. E é isso, recadinho dado. Outubro Macabro tá aí para vocês ganharem muitas coisas aqui do podcast. Bom, e com isso, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Por trás dos muros do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Dr. Arnaldo Amado Ferreira, a antiga Casa de Detenção e Tratamento de Taubaté, que fica no interior de São Paulo, por trás desses muros está o mais antigo integrante do sistema prisional brasileiro. Sozinho em uma cela de 8 metros quadrados, equipada com cama e lavatório, vive esse senhor, aparentemente simpático. Ele já está fragilizado pelo avanço da idade, está no auge dos seus 81 anos, tem cabelos grisalhos, um caminhar lento, mas algo nele jamais mudará. O
fato de que foi um assassino frio e cruel. O seu nome é Francisco Costa Rocha, mas talvez você o conheça pelo apelido Chico Picadinho. Faz 47 anos consecutivos que Francisco está cumprindo pena. Esse tempo todo é pelo seu segundo assassinato, mas ele também já havia cumprido pena por outro homicídio, ficando preso por 8 anos em outro momento. São 55 anos somados que ele já passou atrás das grades. E apesar de estar em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o Francisco é bem lúcido e consciente de seus atos, mas ele não consegue explicar os seus crimes. Nesses 55 anos que teve para pensar sobre o que fez, ele jamais chegou a uma conclusão sobre os motivos que o levaram a praticar atos tão brutais e cruéis. O Francisco tem um intelecto preservado. Ele é um homem extremamente culto, conhecedor das obras de Nietzsche, Sartre, Dostoiévski, Freud, e ele é capaz de desenvolver conversas até que envolventes ali, graças a essa enorme bagagem cultural que ele tem, e surpreende até mesmo profissionais experientes com o seu conhecimento e a sua facilidade de se comunicar. Enfim, é um cara bom de lábia. Ele também é vaidoso, parece gostar da atenção que recebe. Talvez é esse ego que o leva a traçar paralelos entre ele mesmo e Raskolnikov, personagem central do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Vocês já leram? Se não leu, já fica aqui a recomendação. Nesse livro, Raskolnikov, um pobre estudante russo, comete um assassinato e aí a gente passa mais de 500 páginas meio que dentro da cabeça dele, enquanto ele tenta aceitar o ato que cometeu e a justificar para si mesmo. E um spoiler, ele não se arrepende. E aí a gente já consegue entender muito sobre Chico Picadinho quando ele se compara com esse protagonista. Enfim, Crime e Castigo também é interessantíssimo por trazer reflexões sobre justiça, ódio, filosofias, consciência e mostra também como as pessoas buscam sobreviver com alguma dignidade em meio a uma realidade hostil. E o Chico, claro, discursa sobre todos esses tópicos com facilidade. Todo o seu conhecimento que ele adquiriu nesses 55 anos de prisão, pois ele se tornou aí um leitor ávido lá dentro, ele é capaz de usar isso para relatar os seus crimes de forma bastante fria e reflexiva, como se ele fosse uma terceira pessoa dentro da sua própria narrativa. Isso torna Francisco um detento muito cativante, mas ao mesmo passo que esse bate-papo pode avançar com ele, fica bem óbvio que o Chico usa toda essa inteligência como meio que uma fachada para esconder as suas incapacidades afetivas, o seu desprezo por suas vítimas e a extrema falta de empatia que ele tem. Em nenhum momento ele demonstra surpresa, transtorno, dúvida ou arrependimento. Ele se mostra apático ao falar das mulheres que matou. E arrependimento, gente, realmente não se nota, muito pelo contrário. Em certo momento é possível notar prazer ao narrar o que ele fez e no poder que ele concentrou em suas mãos quando decidiu o destino de suas vítimas. Fica até difícil acreditar que ele realmente desconheça as suas razões para matar da forma que ele fala. E, aliás, para quem se interessa pelo perfil de Francisco Costa Rocha, já fica a minha dica aqui para lerem o capítulo 4 do livro Made in Brasil, por Ilana Casoy, onde a nossa criminóloga favorita, ela escreve sobre as conversas que teve e cartas que trocou com Chico Picadinho. Foi uma fonte de informação enorme para esse episódio aqui. Mas vamos lá, crimezeiros, para a gente entender melhor o que o Francisco foi capaz de fazer e como o fez, é preciso voltar ao tempo, até 1966, ano em que Chico Picadinho atacou pela primeira vez. Francisco Costa Rocha, ou apenas Rocha para os amigos próximos, era um taurino, nascido em 27 de abril de 1942. Aos 20 e poucos anos, ele já morava sozinho em São Paulo e pulava de um emprego para o outro, de galho em galho. Ele havia sido representante de vendas, mas a carreira não durou muito. A vida itinerante e a solidão o levaram para a bebida, que logo se tornou um vício. Rocha passava mais tempo na estrada bebendo do que vendendo. Então, obviamente, ele logo foi demitido do seu trabalho quando não cumpriu as metas de vendas.
Ele então tentou vender outra coisa, algo que não o levasse a viajar tanto, imóveis. Rocha passou a trabalhar no centro de São Paulo como corretor de imóveis, e o melhor de tudo é que tinha um horário bastante flexível para poder farrear quando quisesse e ganhava bem o suficiente para alugar um apartamento no coração da cidade, na Rua Aurora, no bairro República. Aos 24 anos, o estilo de vida de Rocha era o seguinte: era um homem livre, frequentador assíduo de bares, teatros, consumidor das obras de grandes intelectuais, participador de orgias com trabalhadoras do sexo e experimentador de todos os tipos de drogas possíveis. Ele fumou maconha, cheirou cocaína, experimentou crack, uma droga que ele falava que era uma desgraça. Ele só não provou LSD, pois ele se considerava bem informado demais para cair nessa droguinha. Com seu estilo de vida boêmio, farreador, bem desregrado, não sobrava muito tempo em sua vida para relacionamentos sérios e duradouros. Ele até se engraçou com algumas mulheres, óbvio, mulheres que não levavam a mesma vida que a sua, mas o pavor do compromisso que ele tinha fez com que ele fugisse de todas elas. Ele curtia a sua liberdade e não estava muito afim de ser controlado por ninguém. Por isso, Francisco preferia a companhia de profissionais do sexo. Dessa forma, todos se divertiam e seguiam o seu rumo sem exigir nada de ninguém. Eram apenas negócios. Para amenizar o peso das despesas com moradia, o Rocha publicou um anúncio no jornal O Estado de São Paulo, oferecendo um quarto no apartamento onde ele morava. Foi assim que conheceu o Dr. Caio Valadares Neto, um médico cirurgião da aeronáutica que atendeu ali o chamado no jornal. O Dr. Caio estava passando por maus bocados em seu casamento e vira e mexe precisava de um lugar para dormir fora de casa, já que as brigas eram bem intensas. Mas logo, Rocha notou que os problemas eram meio que o próprio Caio, porque o seu apartamento passou a ser usado pelo doutor para encontros casuais entre ele e outras mulheres, ou seja, traía a esposa assim loucamente. Mas óbvio que o Francisco Rocha não ligou nem um pouco. Para ele era um ótimo negócio, já que o valor do aluguel cairia pela metade sem que ele precisasse perder totalmente a sua privacidade, né? Porque o médico utilizava o apartamento apenas de vez em quando tinha alguma mulher, né? E também o negócio deu super certo entre os dois. O Caio passou a coabitar a kitnet e uma amizade nasceu entre ele e Rocha. Os caras eram brothers mesmo, foram até juntos ao cinema assistir o filme O Colecionador. Um filme que impressionou bastante o Francisco, já que décadas depois, em conversa com Ilana Casoy, ele ainda se lembrava do nome dos atores protagonistas e onde o filme tinha passado. O filme conta a história de um rapaz solitário que aprisiona uma mulher no porão de sua casa e a tortura até a morte. Mas para Rocha se tratava de outra coisa. Em suas próprias palavras, abre aspas, "O último filme que eu vi antes do crime foi O Colecionador, que me impressionou muito. O filme demonstra a problemática do relacionamento entre um homem e uma mulher, onde existem outros fatores independente do dinheiro." Fecha aspas. O filme ficou na cabeça do jovem, né? Daquele corretor de imóveis na época. E você vê como ele já vê o relacionamento de homem e mulher como algo problemático, né? O problema não é que o protagonista do filme estava aprisionando uma mulher e torturando ela no porão da casa, não. Era o relacionamento. Mas, enfim, a gente não sabe o tamanho da influência que esse filme teve em Rocha, mas o fato é que, pouco tempo depois, ele veio a cometer atos brutais. Mas voltando aqui à rotina boêmia do Rocha, as noites começavam para ele ainda cedo, por vezes ali na região da Boca do Lixo, ou do Luxo, né, como preferir, localizada no bairro da Luz. E outras vezes ele ia para estabelecimentos como o Bar Pilão, Ponto Chique e também no Bar Bom Gosto, no Largo do Paissandu, um local que reúne boêmios paulistas madrugada fora até os dias de hoje. E foi lá que no dia 2 de agosto de 1966, uma noite fria de inverno, Rocha bebia cerveja e cachaça com amendoim e fumava com 3 amigos. Um deles o apresentou à austríaca Margaret Suida, uma mulher elegante, 14 anos mais velha que Rocha, bem segura de si, que tinha cabelos encaracolados e vestia um conjunto de saia e blusa azul, com uma capa de nylon cinza
cinza chumbo, de gola branca amarrada em sua cintura. Uma mulher independente, separada do empresário industrial Wolfgang Suida, com quem ela tinha se casado em 1954. Uma mulher muito à frente de seu tempo. O Rocha já tinha ouvido falar muito sobre ela, aquela bailarina austríaca. Os seus amigos a descreviam como uma boêmia, uma pessoa fora de série, gente fina, gosta de um copo. Ele sabia que Margaret trabalhava como bailarina no clube Avenida Danças, que era um clube de danças de cartão que funcionava da seguinte maneira. Toda vez que um cliente entrava, ele recebia cartões que eram picotados enquanto uma garota dançava para ele. Dessa forma, ele pagava pelo tempo da moça e também, às vezes como massagista. Tudo para melhorar ali o orçamento, já que viver na cidade de São Paulo nunca foi barato. Quando chegou ao bar por volta das 11 horas da noite, Margaret trocou algumas palavras em inglês com um dos amigos de Rocha, o advogado Paulo Fernando, e depois observou ali os cinzeiros cheios de pontas de cigarro. E foi aí que Paulo fez a ponte entre os dois, e ali já rolou um clima. Margaret era uma mulher interessante, Rocha era bom de lábia. E assim os dois ficaram jogando conversa fora em clima de paquera até o fechamento do bar. No fim da conversa, Rocha já estava chamando de Margarida, que era o nome que ela preferia usar nas ruas, e ela o chamava de Rocha, apelido entre os seus amigos. Já estavam na intimidade, entendeu? E de lá, já na madrugada do dia 3 de agosto, seguiram ainda em companhia dos amigos de Rocha para o restaurante Churrasqueto, na Avenida Ipiranga. A essa altura, Paulo se despediu dos amigos e foi embora, enquanto Rocha e Margarida continuaram com o grupo e pediram algumas cervejas. Cerca de meia hora depois, Rocha já não queria mais só conversar com ela. Ele queria mais. E ela também. Quando ele percebeu que ela era uma mulher sem cerimônias, como ele mesmo descreveu, ele a convidou para conhecer o seu apartamento, com óbvias intenções de que ela, na verdade, conhecesse a sua cama, Ela aceitou, e assim eles se despediram dos companheiros e o casal saiu rumo a uma noite cheia de prazer. Margarida ainda deixou claro que ela não era prostituta, então ficou combinado que a decisão de um pagamento após o final da noite ficaria por conta dele. Tipo, ela aceitaria o pagamento, mas não ia pedir, Ele não precisava pagar, mas se pagasse, tá valendo, Tipo isso. E assim, às 4 horas da manhã, Rocha e Margarida andaram os 400 metros que separavam o restaurante em que estavam do edifício São Pedro, onde ele morava, na rua Aurora. O casal subiu de elevador até a kitnet de Francisco, no 8º andar, onde conversaram mais um pouco, fumaram o suficiente para encher alguns cinzeiros e beberam mais alguns drinks. E quando o clima esquentou, decidiram ir para o quarto. E foi aqui que a noite de paquera e prazer se tornou um verdadeiro filme de terror. Francisco trancou a porta do quarto, alegando que a última garota de programa que esteve no local furtou o seu rádio portátil no final do encontro. Ele queria se prevenir de outra surpresa desagradável como essa. Margarida não questionou. Ela estava à vontade com ele, completamente alucinada por seu bom papo. Ela se despiu de livre e espontânea vontade, deixando suas roupas sobre o pé da cama e sua roupa íntima sobre a poltrona. Margarida subiu na cama, onde Rocha a aguardava nu. O casal começou ali sua relação sexual, desalinhando os lençóis da cama. O Rocha seguia um padrão de violência em suas relações sexuais com o que ele chama de certos tipos de mulher. Mas algo naquela noite saiu completamente do controle e o ato não terminou com o prazer mútuo tão esperado. O jovem Francisco Costa da Rocha, de 24 anos, avançou para cima de Margaret Suida, de 38 anos. Com as mãos nuas, agarrou o seu pescoço e o que poderia ser um ato sadomasoquista como ele estava acostumado, se tornou em estrangulamento violento e não consentido. Um dos primeiros flashbacks de Francisco é o de seu avanço sobre a vítima com as mãos. O Francisco não conseguia entender por que fazia aquilo, mas também não conseguia parar. Margarete lutou por sua vida, esperneou contra Francisco, tanto que os seus brincos foram arrancados de sua orelha e encontrados embaixo da cama mais tarde. Os dois, por fim, arriaram no tapete, enquanto ela desmaiava. Ele observava enquanto a vida saía vagarosamente do corpo de Margarete.
Francisco esticou uma de suas mãos, mantendo a outra firme no pescoço de Margarete, e pegou um cinto que estava no chão do quarto. Com ele, terminou de enforcar a bailarina, deixando a fivela do cinto com vários fios de cabelo de sua primeira vítima. Margarete, já azul, completamente imóvel, sem vida, ficou largada no chão, ao lado da penteadeira. Sem saber o que fazer com o corpo e desesperado com a possibilidade de ser descoberto, Francisco teve a ideia de levá-la até o banheiro e escondê-la de alguma forma. Só que, lembra que ele trancou a porta do quarto? Pois bem, agora ele não encontrava as chaves. E num ato de completo desespero, ele desmontou as dobradiças com uma chave de fenda e tirou a porta de seu caminho. E pronto, um problema resolvido. Agora ele poderia lidar com o seu maior problema, que seria transportar o corpo até o banheiro e se livrar de um cadáver. Ele passou suas mãos debaixo dos braços de Margarete e a arrastou até a banheira, onde a colocou de barriga para cima. Chico parou, contemplou seu corpo nu e então decidiu que precisaria de algumas ferramentas para a fazer desaparecer. Uma lâmina de barbear, uma tesoura, uma chave de fenda e os pinos da dobradiça da porta. Foi isso que Chico utilizou para sumir com os vestígios de seu crime, ou pelo menos tentar. Antes de começar, ele fechou a janela do banheiro com um cobertor e um roupão para que ninguém testemunhasse a cena de horror que viria a seguir. Em um estranho ritual que demorou horas, o Chico pegou a lâmina de barbear e começou a retalhar o corpo de Margarete, abrindo o seu ventre, retirando as vísceras e jogando-as no vaso sanitário. Quando percebeu que os encanamentos não seriam capazes de dar vazão aos restos mortais, entupiu, né? Ele buscou um balde na cozinha e colocou os órgãos e os seios de Margarete no balde. No livro Made in Brasil, Ilana Casoy descreve esse esquartejamento da seguinte forma, abre aspas, o processo a que submeteu o cadáver da mulher estaria mais próximo de uma dissecação do que de um esquartejamento. As suas partes moles, como seios e músculos, foram recortadas e removidas. Ela foi eviscerada. Sua pelvis foi também retirada. Esse estrago ou retirada das partes femininas da vítima é chamada de desfeminização. Fecha aspas. À medida que o efeito do álcool passava e Chico tomava consciência da dura realidade do que tinha acontecido ali, vendo as suas mãos, tomadas pelo sangue da vítima e um corpo dissecado à sua frente, Chico Picadinho não teve condições físicas e mentais para continuar o esquartejamento. Pegou o álcool em cima da mesa de centro, lavou as mãos como se quisesse lavar também as consequências de seus atos, colocou uma roupa, pois estava até então nu, pelado, e também recolocou a porta no lugar do quarto, E assim saiu do apartamento. O relógio marcava 5 da tarde e Chico havia combinado de jantar com o Dr. Caio naquela noite. O seu maior medo, na verdade, era o amigo chegar e ver que o seu apartamento se tornou uma cena de crime. Então Chico pegou o elevador, desceu até a portaria e aguardou pelo médico. Quando Caio chegou, Chico estava inquieto. Não dava para fingir que nada aconteceu e simplesmente ir jantar com o brother. Caio notou que tinha algo errado, mas conhecendo a fama boêmia do amigo, ele logo brincou. Vindo de você, só pode ser dinheiro ou mulher. Após segundos de silêncio, um silêncio ensurdecedor, o Chico olhou bem nos olhos do amigo e disse que daquela vez o assunto era sério. Que havia matado uma mulher na kitnet e pediu que o médico não subisse ao imóvel e que não acionasse a polícia até que ele encontrasse com sua mãe para tranquilizá-la sobre a notícia que sairia a seu respeito. Era agora um assassino. Francisco promete que se entregaria à polícia assim que conseguisse falar com a mãe e com um advogado e que ligaria para o amigo na noite seguinte. Ele então pega 20 mil cruzeiros emprestados do Dr. Caio e sai pela porta da frente do edifício São Pedro. Foi a última vez que Caio veria o amigo como apenas o Rocha. Dali em diante, se envolveu mais do que esperava na história de Chico Picadinho.
Enquanto Francisco Costa Rocha pegava um ônibus com destino ao Rio de Janeiro, que era onde a sua mãe morava, a dona Nancy Nair de Oliveira, o Dr. Caio Valadares Neto ficou alguns instantes imóvel na portaria do prédio. Eram 9 da noite. A sua cabeça fervia, pensando em como se livraria desse problemão em que foi metido pelo amigo de farra. Foi então que ele decidiu ir para casa e confessar para a esposa sobre suas traições e mentiras, a vida paralela que ele levava regada a mulheres e bebidas, e até sobre o apartamento que dividia com Francisco. Contou tudo. E não porque queria ser honesto e transparente, longe disso, mas porque não havia alternativa para ele. Ele sabia que assim que o crime fosse descoberto, o seu nome seria estampado nas capas do jornal, talvez como cúmplice de Rocha. Então a súbita sinceridade com a esposa foi o único jeito que ele encontrou de livrar a cara, de tentar amenizar a situação para o seu lado. Depois da difícil conversa, o casal decidiu procurar um delegado amigo da família para se aconselhar e foram convencidos que ir à delegacia denunciar o crime era o melhor caminho a seguir para tentar limpar a barra do médico. Na delegacia de homicídios, a investigação ficou por conta do delegado Antônio Strasburg, de Moura. Depois de escutar o relato de Caio, o delegado chamou o Instituto de Polícia Técnica para a realização de exames na cena do crime. E aí, a história chegou aos jornais. Na época, os repórteres policiais ficavam no prédio central da polícia para acompanhar o rádio e aguardar algum comunicado de crime. Até aquela altura da noite, do dia 3 de agosto de 1966, estava tudo tranquilo e as equipes só estavam ali de boa, jogando papo fora. Até que um guarda civil entrou na sala de repente, trazendo a notícia que tomaria conta das manchetes nos dias que viriam. Acabamos de receber uma informação não confirmada sobre um crime. Uma mulher teria sido encontrada esquartejada. Não temos o endereço exato, só sabemos que é na região da Boca do Lixo. Foi o suficiente para que os repórteres deixassem o que estavam fazendo para ir atrás da notícia. Eles ligaram para a redação do telefone fixo da delegacia e seguiram para a região da Boca do Lixo, se dividiram em pequenos grupos e vasculharam tudo em busca do crime brutal. Por volta das 2 da madrugada do dia 4 de agosto, um fotógrafo e um repórter notaram uma movimentação estranha na rua Aurora. Um policial fardado estava atrás da porta de vidro do edifício São Pedro. Resolveram perguntar, Vai que. E aí foi bingo. O homem fardado afirmou: "Foi aqui mesmo que encontraram a mulher esquartejada. Não posso informar mais nada. Estou aguardando os meus superiores. Ninguém está permitido a entrar." A dupla avisou os outros profissionais e decidiram fazer plantão em frente ao prédio até que às 5 da manhã, após a polícia técnica fazer o seu trabalho, o grupo foi liberado para subir até o 8º andar. A cena que encontraram parecia saída diretamente de um pesadelo, surpreendendo até mesmo os mais experientes jornalistas policiais. Havia sangue derramado por todos os cantos e folhas de papel espalhadas pelo chão. Ao entrarem no quarto, se depararam com a decadência e a destruição daquele crime. Cinzeiros cheios de pontas de cigarro, cacos de vidro estilhaçados no chão, refletindo ali uma luta violenta. Uma tesoura abandonada sobre o criado mudo, a sua lâmina brilhando à luz fraca como uma ameaça pendente. E ali, no chão, uma fivela com fios de cabelo, evidência da luta da vítima. Mas o que realmente chama atenção é a trilha de sangue que levava ao banheiro, com marcas de arrastamento no carpete, além de várias marcas de pé andando para um lado e para o outro, entre quarto e banheiro. A trilha apontava para um segredo macabro, apontava para aquilo que o assassino mais queria esconder: um corpo. No banheiro, uma lâmina de barbear suja estava sobre a borda da banheira. Também no chão, o cinto de couro preto usado para estrangular a mulher foi encontrado. Tudo, absolutamente tudo, estava embebido em sangue. O chão estava lavado, sangue misturado com água faziam uma camada fina nos azulejos. Já na banheira, uma mulher brutalmente violada estava de bruços. Metade de suas costas e da nádega direita da vítima estavam descarnadas. As partes moles foram removidas, as vísceras estavam ao lado em um balde plástico junto com os seios da mulher, estavam totalmente mordidos, por sinal, os seus seios.
Um dos braços estava completamente descarnado, num estado de osso limpo, e os exames técnicos apontaram mutilações generalizadas, ferimentos na região dorsal direita, glútea direita, perianal, torácica, abdominal, pubiana, parte cervical, braço, antebraço, a região da coxa. Não tinha uma parte do seu corpo que não estava ferido. A mulher logo ganhou um nome. Os policiais afirmaram aos jornalistas que, nas roupas da vítima, que foram deixadas no chão do quarto, encontraram documentos no nome de Margaret Suida, ou Smutny, como ela se chamava originalmente em seu país. Era uma austríaca, de 38 anos, natural de Krotteneuberg. No dia seguinte ao crime, o jornal Notícias Populares publicou uma matéria em sua capa que lia: "Esquartejou a bailarina no banheiro. Monstro da Rua Aurora continua solto." Foi através dos jornais que Wolfgang Suida, empresário que havia se separado de Margaret 4 anos antes, descobriu a morte da sua ex-mulher. A última vez que a havia visto foi na Praça da República, por acaso, pouco tempo antes do crime. Margaret não estava bem, ela estava em crise. Ela vivia uma vida problemática, uma vida que a atordoava. Havia tentado suicídio por várias vezes, tanto que na ocasião em que foi morta, usava uma atadura no pulso direito para esconder os seus cortes. Apesar de ter ciência da morte da ex-mulher, Wolfgang não apareceu para reclamar o corpo. Ela, que era uma dançarina boêmia, que vivia rodeada de amigos durante as madrugadas pelos bares paulistanos, não teve ninguém por ela em seus últimos momentos. Nenhum companheiro de copo, nenhum familiar esteve no Instituto Médico Legal para tratar do reconhecimento de seu corpo e da parte burocrática de uma morte. E assim, Margaret Suida foi enterrada como indigente. O monstro da Rua Aurora continua solto. Assim nasceu o primeiro apelido de Francisco Costa Rocha para a imprensa, já no dia seguinte ao crime, pelo jornal Notícias Populares. Com o crime na boca do povo, Francisco não titubeou em contactar um advogado, porém não teve chance de falar com a sua mãe e prepará-la para sua iminente prisão. Isso porque Francisco cumpre o combinado com o seu amigo naquela noite. Ele liga para a casa da sogra de Caio para avisar que já estava com um advogado, que só iria falar com a sua mãe para depois se entregar à polícia. Mal sabia ele que Caio já havia contado tudo para a polícia. Não só isso, como o delegado Strasburg estava no local monitorando a ligação naquele momento e pressionando o médico a conseguir o número do telefone de onde o assassino estava. Só assim para conseguirem o localizar. E Caio conseguiu. Convenceu Chico a deixar um número de contato com ele e pronto. Acho que a fidelidade e a amizade de Francisco com Caio era o seu calcanhar de Aquiles, pois foi o que levou a polícia até ele com mais rapidez, e mais tarde foi o que o fez confessar um motivo real para o crime. Com o número de Francisco em mãos, a polícia então fez um levantamento, descobriu que o número pertencia ao Hotel Regente, no Rio de Janeiro, e organizou uma operação para prendê-lo. No dia 5 de agosto de 1966, o delegado Strasburg chega até onde Francisco está escondido, onde é recebido pelo assassino com muita calma e sem resistência alguma. O prende, o traz de volta para São Paulo, onde foi interrogado na 34ª Delegacia. Sem grandes rodeios, Francisco Costa Rocha confessou o crime. Porém, o seu interrogatório foi ficando mais intenso, pois ele não conseguia dar à polícia uma motivação. Ele também não conseguia se lembrar exatamente do que tinha acontecido. Pareciam flashes para ele. Talvez fosse pelo uso de entorpecentes. Para Chico, o seu efeito foi o gatilho fundamental para que tivesse coragem para fazer tudo o que fez. Ele declarou: "O álcool libera, né? Nesse ponto aí, eu tenho certeza que sem o álcool, sem estar sob o efeito assim, eu não teria cometido o crime. Tenho certeza absoluta quanto a isso. Agora, o problema não é o álcool em si, é o que me levou ao álcool. Senão, não aguenta. Aquela violência, eu avançando sobre ela e ela caindo no chão."
Isso não foi o suficiente para o delegado. Ele não aceitava que alguém seria capaz de matar com tamanha crueldade por nada, sem motivo algum. Era preciso um bom motivo para tanta violência. Mas Francisco não tinha essa resposta. Então, a polícia começou a traçar as suas próprias teorias. A versão oficial divulgada na época é de que Margarete não quis manter relações sexuais com Francisco, pois estava menstruada. Ele então propôs que fizessem sexo anal, mas a bailarina recusou. Nervoso com a negativa, numa mistura de ódio e embriaguez, ele deu fim à sua vida. Por conta dos cortes precisos no corpo de Margarete, os investigadores chegaram a desconfiar que Caio havia sido cúmplice do assassinato. Se não da morte em si, do vilipêndio do cadáver. Afinal, aquele esquartejamento estava mais com cara de dissecação. Era necessário conhecimento de anatomia humana para cortar com tanta agilidade e precisão. Algo meio parecido com o que disseram sobre Elise Matsunaga, né? Que teria esquartejado o marido, o dono da Yoki, com tanta precisão que estranharam. E depois disseram que era porque ela conhecia anatomia, por ter cursado enfermagem. Enfim, foi meio que o mesmo papo. Só que Francisco não cursou nada, né? Mas ele tinha um amigo médico. Coincidência? A polícia não achava. Segundo Francisco Costa Rocha, os policiais estavam tão convencidos dessa versão que o torturaram para que entregasse o amigo e confessasse o motivo do crime. E eu quero reforçar que o único relato de tortura existente é o do próprio Francisco, ok? Isso nunca foi comprovado. Mas segue aqui o que ele relatou. Não houve uma justificativa. Por causa disso, eu cheguei a ser torturado. Fiquei 10 dias no 3º distrito sendo... Sabe aquele negócio de torrar? 10 dias de suplício, e aí passa fome, toma porrada no calcanhar, aquele negócio todo. Eles queriam o motivo do crime e eu não sabia dizer o porquê. Assumi a autoria. Isso aí eu não discuti. Apesar de todas as torturas, Francisco jamais entregou o amigo para a polícia. E foi para preservar o Dr. Caio que ele também confessou um motivo que mais tarde voltaria atrás, dizendo que só o fez por conta da tortura. Segundo Francisco, na 3ª vez que foi torturado, o delegado disse que buscaria o Caio para o prender por vilipêndio de cadáver. Levando Chico com ele para assinar a declaração, o delegado subiu as escadas e se deparou com a imprensa. Foi quando, num último fôlego, o Francisco vira para o delegado, em frente à imprensa, e diz: "Ô doutor, o senhor quer a participação do Caio no crime? Eu fui torturado, não aguento mais essa situação. Só que é o seguinte, quando o senhor for diligenciar melhor sobre o crime, o senhor vai comprovar que não houve a participação dele." E aí pronto, né? O delegado teria ficado enfurecido com essa afronta e deu um tapa na mesa, gritando: "Basta, chega." E aí ele pediu para encerrar a declaração de Chico imediatamente. O escrivão, então, perguntou sobre o motivo, né? O que era para ele colocar ali no papel. E se referindo à versão de que Margarete não quis ter relações com Chico pela menstruação e negou o sexo anal também, o Chico, meio que para acabar ali com a situação e livrar a cara do Caio, né? Ele simplesmente concordou que sim, que podia ser essa a motivação sim. E com a declaração batida, o Chico assina. E esse seria para sempre o motivo oficial do crime. Com a confissão de Francisco, o Dr. Caio é finalmente liberado de suspeitas e se vê livre, de uma vez por todas, de qualquer relação com Chico Picadinho. Bem, pelo menos pelo olhar da polícia e de grande parte da sociedade, mas não da mãe de Chico. Apesar da confissão do filho, a dona Nancy não conseguia acreditar que o seu Chiquinho teria feito algo tão brutal assim. Ela acreditava que era tudo influência do Dr. Caio, que depois que Chico passou a morar com ele ficou diferente, influenciado pelo médico, que aquilo ali foi a perdição dele. Não tinha o que falar para aquela mãe, né, cega de amor pelo filho, enfim, o seu jeito ali de lidar com aquele luto, aquela verdade nua e crua, foi culpar o amigo do filho. O júri, porém, graças a Deus, viu além. Francisco foi a julgamento em 1968 e quando voltou a ser questionado sobre os motivos que o levaram a tirar a vida de Margarete, ele respondeu que a bailarina lembrava a sua mãe. Dona Nancy
também tinha sido abandonada pelo companheiro, pai de Chico, e se relacionado posteriormente com diversos homens. Em vários momentos, o Francisco fala sobre uma aversão que ele tinha à figura feminina. Mas, sobre Margarete, ele afirmava não ter sentido raiva dela em momento algum. Pelo contrário, de uma maneira bem estranha, ele parecia alimentar certa consideração a respeito dela. Quando falava sobre o esquartejamento, afirmava que o fez com delicadeza, que não tinha a intenção de destruir o seu corpo, apenas queria sumir com ele. Em suas falas, o júri viu claramente como Francisco era frio, falava do crime como se fosse um acontecimento normal do dia a dia, e o próprio Chico se dá conta disso. Ele fica até que incomodado ali com o distanciamento, né, que ele tem com o caso, e acaba ficando ali com uma impressão estranha de si próprio, né, que ele não consegue entender muito bem por que ele se comporta dessa maneira. Mas, enfim, pelo crime na Rua Aurora, o Francisco Costa Rocha foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado e mais 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver. Porém, ele teve a sua pena alterada e reduzida para 14 anos e 4 meses. Ele cumpriu pena na penitenciária do estado, o Carandiru, e foi lá que ganhou o apelido de Chico Picadinho. Sim, quem deu esse apelido foram os outros prisioneiros. E aí, sensacionalista como era, assim que essa informação chegou à equipe do jornal Notícias Populares, o periódico surfou na onda e passou a chamá-lo dessa forma também nas suas matérias e nas manchetes. O codinome pegou e quem antes era Rocha se tornou para sempre Chico Picadinho. No Carandiru, Chico fez supletivo para terminar os estudos. Ele usava o seu tempo ocioso para ler e ganhou a confiança dos diretores do presídio, trabalhando diretamente com quem dirigia a casa de custódia. Ele ficou lá até 1972, quando foi transferido para a cidade de Bauru, onde cumpriu pena na Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo e por lá ficou até junho de 1974. Aí, né, vocês pensem comigo, qual é o atrativo de um homem condenado por assassinar uma mulher da forma que Francisco assassinou Margarete? Como que ele teria capacidade de receber visitas com caráter romântico dentro da cadeia? Como que outras mulheres se propõem a isso? Eu não sei, eu não consigo explicar, mas o fato é que ele não só recebia essas visitas, como também se casou na prisão com uma amiga, que era uma antiga faxineira do apartamento que ele dividia com Caio. Sim, a cena do crime. Nem sei, vai que foi essa mulher que limpou também, né, já que ela era a faxineira. Eu não sei, mas ele se casou com essa mulher e com ela teve uma filha. E por incrível que pareça, foi durante o tempo em que esteve recluso que Francisco recebeu mais atenção da família. Ele diz que foi como receber um aconchego que ele sentiu falta durante toda a sua vida. Bem, 8 anos após ter cometido o primeiro crime, ele foi libertado por bom comportamento e saiu com um parecer expedido pelo Instituto de Biotipologia Criminal que excluía qualquer diagnóstico de personalidade psicopática e com a única obrigação de voltar para a cadeia a cada 90 dias para se apresentar em juízo e receber ali uma anotação na carteira como sendo de preso condicional. Era isso. Francisco ficou meio que livre. E 2 anos após a sua soltura, Chico Picadinho atacaria novamente, vitimando outra mulher da mesma maneira. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime.
Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Quando deixou a prisão em 1974, Francisco estava decidido a reconstruir a sua vida ao lado da família. Com a esposa, idealizou a típica família tradicional dos anos 70 e, para sustentar a mulher e a filha, foi trabalhar na divisão de guarda-volumes da editora Abril. Só que o seu velho estilo de vida boêmio logo resolveu dar as caras. O Chico passou a chegar tarde em casa e voltou a beber, motivo suficiente para que as brigas se tornassem cada vez mais frequentes entre o casal. A relação não aguentou e o casamento durou apenas 3 anos depois do sim. Ironicamente, um dos motivos alegados pela esposa para a separação é que ela tinha um gênio forte e Chico era calmo demais. Deixando a mulher grávida, Chico sumiu no mundo ainda em 1974. Mãe e filha só teriam notícias de seu paradeiro alguns anos depois. Ele passou a morar em pensões, hotéis, apartamentos emprestados e mesmo sob liberdade condicional. E as restrições impostas, pela justiça, ele logo voltou à vida de antes, com drogas, álcool, noitadas e se deleitando em orgias com trabalhadoras do sexo. Chico vivia sempre em dificuldades financeiras, mas dava um jeitinho de frequentar o bar da Helenice, na esquina das ruas Rego Freitas e Major Sertório, na República, onde ele tinha fácil acesso às garotas de programa. No início de 1976, ele encontrou Joaquim Fernandes Dias, um velho amigo de sua mãe, com quem ele passou a dividir um apartamento na Avenida Rio Branco 753, na sobreloja. Só havia uma regra: o Francisco não poderia levar mulheres para o local durante a ausência de Joaquim. Mas ele não era de cumprir regras, Nunca foi, e sempre estava com uma prostituta a tiracolo. Foi nessa época que conheceu a mulher que se tornaria mãe de seu segundo filho. O relacionamento foi breve, mas com ela Francisco teve um menino. Ela não sabia sobre o passado de Chico, algo que ele escondia muito bem por medo de ser rejeitado. Mas foi preciso pouco tempo para que o seu medo se concretizasse e o estigma que o acompanhava a afastasse. Pois quando a mulher descobriu o seu passado, as coisas complicaram e o breve relacionamento também chegou ao fim. Depois de 2 relacionamentos fracassados, sem estabilidade empregatícia alguma, sempre com problemas financeiros e com uma vida completamente desregrada, Francisco logo se viu novamente no mesmo espiral de destruição de antes, no mesmo cenário em que vivia em 1966. Não passava uma noite sem sexo e começou a ser violento durante suas relações, além de morder e deixar marcas profundas no corpo de suas parceiras. O sofrimento das mulheres o satisfazia. 10 anos após o seu primeiro assassinato, em 13 de setembro de 1976, Francisco chega perto mais uma vez de um ato brutal. Era mais uma noite no bar da Helenice com seus amigos de copo. Mas nesse, ele conheceu a empregada doméstica Rosimari Michelucci e se encantou por ela, passando até a ignorar os amigos e a dedicar a sua total atenção a essa jovem. Eles conversaram, beberam, o riso ficou frouxo e Francisco convidou a moça para ir até o Hotel Carnot, no bairro do Paris. Ela aceitou. Eles se beijaram, tiraram a roupa e foram para a cama. Durante o ato sexual,
Francisco passou a ter um comportamento violento com Rosemary, mordendo-a e a esganando. Percebendo que a atitude de Francisco estava passando de qualquer limite, não estava parecendo nada normal, a Rosemary iniciou uma luta contra ele, mas não teve forças para continuar e desmaiou. Pouco tempo depois, talvez acordada por uma forte dor, ela se deu conta que Francisco tentava morder a veia do seu pescoço, tal qual um vampiro mesmo. Ela entrou em pânico, se debateu, gritou, esperneou e, surpreendentemente, Francisco cedeu. Do nada, o Chico se levanta, se veste rapidamente e vai embora, deixando Rosemary com sangramento vaginal sozinha naquele quarto. Talvez Chico não soubesse, mas Rosemary estava grávida. Ela foi socorrida pelos funcionários do hotel e levada à Santa Casa de Misericórdia, onde foi constatada perfuração do útero, tentativa de estrangulamento e mordidas por todo o corpo. A gestação estava no início e o bebê não resistiu à violência sofrida. No dia 15 de setembro, foi instaurado o processo por lesão corporal dolosa contra Francisco. Ele não era réu primário, estava em liberdade condicional e agiu com extrema violência contra sua vítima. Obviamente, deveria ser preso. E se ele tivesse retornado para a prisão após essa grave violação, sua segunda vítima fatal não teria cruzado o seu caminho apenas um mês após o registro desse caso. Infelizmente, Francisco não é preso e o seu destino sangrento estava traçado. Exatos um mês depois, numa sexta-feira, dia 15 de outubro de 1976, Chico conhece Ângela. Ângela de Souza da Silva, de 34 anos, retornava de uma noite de samba e danças quando decidiu fazer uma pausa no bar da Helenice. Ali conheceria o seu assassino. Ela era negra, baixa e tinha os cabelos raspados. Por isso costumava usar uma peruca ruiva ou loira, o que a rendeu o apelido Moça da Peruca. Ela vestia uma saia xadrez, uma blusa branca e tamancos de madeira e borracha. Ângela trabalhava com prostituição, mas tinha passagens na polícia por furto, roubo e também dava uma flertada ali com estelionato, já que costumava usar 7 nomes diferentes. Ela podia ser a Benedita Osório de Souza, a Sueli de Souza Silva, a Sônia da Silva, a Maria de Souza, a Sônia Aparecida de Souza, a Sônia Aparecida dos Santos, enfim, além do seu nome de batismo. No bar da Helenice, ela conheceu o Francisco, para quem ela se apresentou como Sueli e passou a acompanhá-lo em mais uma noite de bebedeira pelos bares da região central de São Paulo. Depois de algumas horas, Francisco a convidou para conhecer o seu apartamento da Avenida Rio Branco e ela aceitou. Mas eles combinaram de ir para o imóvel apenas após as 6 da manhã, pois o Francisco sabia que Joaquim já teria saído para o trabalho. Quando deu o horário, o casal aproveitou a casa vazia para namorar. No sábado pela manhã, portanto já no dia 16 de outubro, o ascensorista os viu entrar no elevador e descerem na sobreloja. Dentro do apartamento, beberam mais doses de gin, tiraram as roupas e começaram a trocar carícias. À medida que o clima esquentou, Francisco percebeu que estava estrangulando Ângela ao mesmo tempo em que mordia seios, orelhas, pescoço e rosto. De acordo com os autos desse caso, Ângela teria morrido nesse momento, mas o Francisco afirma que a vítima ainda estava viva quando decidiu levar o seu corpo para o banheiro. Só que nesse momento a campainha do apartamento tocou. E apavorado com a possibilidade de Ângela gritar, ele a estrangulou novamente ainda no corredor. Dessa vez, até a morte. Ele nunca soube quem estava atrás da porta, pois a campainha não tocou de novo e ninguém nunca se apresentou para se identificar como o tal tocador de campainha naquela manhã. Talvez foi um surto de Francisco, o seu subconsciente já com medo das consequências dos seus atos, medo de ser pego, dando ali um susto nele. E por fim, esse susto causou um pânico e a morte de Ângela. Seja como for, o fato é que Chico ficou desesperado, não com o assassinato em si, mas pelo medo de voltar para a cadeia. E por fim, decidiu repetir o modus operandi de seu primeiro assassinato para tentar esconder o seu crime.
Ele pegou uma faca da cozinha, um serrote e um canivete e iniciou o desmembramento do corpo da moça da peruca. Ele começou retirando os seios do cadáver, a abrindo pelo ventre e retirando as vísceras para jogá-las no vaso sanitário. Tanto o coração quanto a peruca da Ângela sumiram com as descargas de Chico. Logo, porém, o encanamento entupiu. Então Chico Picadinho passou a dividir o corpo de Ângela em 11 partes. Vendo que não conseguiria se livrar do corpo como planejou, o Francisco respirou fundo e pensou em outras alternativas. Ele resolveu que iria transportar os restos mortais de Ângela em um saco, mas para isso ele precisava picotar o seu corpo em partes ainda menores. Chico Picadinho retornou aos trabalhos e não parou mais. Continuou o esquartejamento pela cabeça ao retirar os olhos e retalhar a boca, tudo para tentar diminuir o tamanho do crânio. Ele usou muita força muscular no serrote para terminar esse trabalho e estava exausto já quando decidiu que já tinha feito o suficiente. Assim que terminou, ele abriu a água do chuveiro, pegou todas as partes do corpo e as lavou dentro da banheira, as guardando em seguida em sacos plásticos que depois foram divididos entre uma mala verde de viagem e uma sacola xadrez. A essa altura, tudo estava saindo conforme o planejado, até que a campainha tocou. Para que ninguém o escutasse, ele se sentou no sofá e ficou no mais absoluto silêncio. Do outro lado da porta, era Joaquim, que havia saído mais cedo do trabalho e tentava abrir a porta com as suas chaves, mas como Francisco passou a tranca por dentro, ele não conseguia entrar no próprio apartamento. Estranhando o silêncio e as trancas, ele passou a tocar a campainha insistentemente. Não teve respostas. Imaginou que Francisco estivesse acompanhado de alguma mulher e foi dar um tempo na casa de um sobrinho. Cansado e com medo de que Joaquim voltasse ao apartamento e o flagrasse em pleno delito, o Francisco, um homem tão inteligente, teve a brilhante ideia de colocar o corpo despedaçado na sacada do apartamento. Depois, voltou para o sofá e dormiu profundamente. Ele só foi acordar com a maldita campainha tocando de novo. Joaquim tinha voltado, sendo mais uma vez ignorado por Francisco. E assim, conhecendo Joaquim, o Chico sabia que o seu colega de casa cansaria da espera e sairia novamente. Dito e feito. Quando a campainha parou de tocar, Francisco voltou a dormir. Dessa vez, ele acordou somente por volta das 6:30 da tarde, e era hora de desfazer do corpo de Ângela. Para isso, o Francisco planejou se encontrar com um amigo que tivesse um carro para que pudesse despachar as malas e também com outro que tivesse uma arma para que pudesse se proteger. Na sua cabeça, o seu plano era infalível. Ele tinha certeza que não seria descoberto, pois ninguém se importava com prostitutas. Ele pretendia jogar as malas com o corpo no rio Tietê, onde desapareceria para sempre. Tinha certeza que ninguém procuraria por Ângela. Ele lavou as mãos ali na pia mesmo, trocou de roupa e saiu, deixando um bilhete para Joaquim que dizia: "Amigo, viajei. Obrigado." Entretanto, parte do seu plano falhou. Ele não conseguiu encontrar o amigo que tinha carro para o ajudar, e nem mesmo o outro para conseguir uma arma. Ele voltou ao prédio da Avenida Rio Branco para se livrar das provas do crime que ele tinha deixado na sacada. E aí, ele deu de cara com o carro de remoção de cadáveres em frente ao prédio. Ali teve a certeza de que seu crime havia sido descoberto. E foi isso mesmo. Acontece que enquanto Chico estava fora, Joaquim voltou novamente para tentar entrar no seu apartamento pela terceira vez naquele dia. E finalmente conseguiu. À primeira vista, ele não desconfiou de nada. Só ficou putíssimo ao encontrar o apartamento literalmente debaixo d'água. Uma faxina pesadíssima tinha acontecido ali, tanto que o chão e o feltro da enceradeira estavam ensopados. Joaquim pegou o pano e o levou para secar onde? Sim, na varanda. E o que tinha na varanda? A mala e os sacos plásticos que Francisco tentou esconder bem ali com os restos mortais de Ângela. Os pacotes, obviamente, chamaram a atenção de Joaquim,
e quando ele abriu, ele pensou ali por um segundo que eram partes de um manequim, mas a sua ficha logo caiu. E ele se deu conta de que aqueles pedaços pertenciam a um cadáver, retalhado de maneira cruel. Ele se lembrou do histórico, do passado sombrio do seu colega de casa e, inevitavelmente, concluiu que Chico voltou a matar. Ele não pensou duas vezes e ligou para a polícia. Enquanto Chico observava o carro de remoção de cadáveres em frente ao prédio, um desespero completo tomou conta de si. Ele não queria voltar para a cadeia de jeito nenhum e estava disposto a qualquer coisa para se livrar da prisão. Como da primeira vez, ele fugiu para o Rio de Janeiro. Dessa vez, não para encontrar sua mãe, mas um amigo de cela conhecido como Baianinho Charlatão, que vivia nas redondezas da Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. A essa altura, que era já o dia seguinte ao crime, as fotos de Chico Picadinho já estampavam, novamente, os principais jornais do país. Em suas andanças para encontrar Baianinho Charlatão, ele deu de cara com uma manchete sobre o crime da noite anterior. Então ele tentou se misturar da melhor forma possível na multidão, pegou uma embarcação e foi para Niterói. Ele até pensou em ficar em algum hotel na cidade, mas para o seu azar, o presidente Ernesto Geisel estava em uma visita oficial a Niterói e o local estava lotado de policiais. Então ele achou melhor não se arriscar, partiu para a praia do Ingá e passou alguns dias dentro de uma gruta se alimentando de mariscos. Até que Chico começou a ficar muito preocupado, porque sabia que se permanecesse no Brasil, seria pego. Todos os olhares estavam voltados para ele. A sociedade estava chocada com a reincidência e crueldade empregada na morte de Ângela. Sem dinheiro, passando fome na gruta, o Chico cria coragem e vai até Duque de Caxias, onde ele se encontra com Baianinho Charlatão. Ele pede socorro e Baianinho prontamente diz que vai o ajudar. Baianinho só não o levou para casa, pois a sua esposa com certeza reconheceria Chico, mas ele prometeu que no dia seguinte encontraria com Chico ali no mesmo local às 10 da manhã para entregar dinheiro suficiente para ele fugir para fora do Brasil. O Chico fica aliviado, agradece e se esconde por mais uma noite. Quando Francisco apareceu às 10 horas da manhã no local combinado, ele foi surpreendido pelo detetive Amadeu Vicente. Chico nunca soube se foi Baianinho quem informou o seu paradeiro à polícia, mas o fato é que 10 dias após cometer o seu segundo assassinato, no dia 26 de outubro, o Chico foi preso e levado de volta para São Paulo. Não havia nenhuma dúvida sobre a autoria dos crimes, e assim Chico Picadinho foi levado a julgamento pela segunda vez pelo homicídio de Ângela de Souza Silva. Em uma de suas conversas com Ilana Casoy, o Chico Picadinho demonstra total desprezo por Ângela, inclusive ele não teve cerimônia alguma em deixar bem claro o quão racista ele é. Ele disse: "Normalmente ela não andaria 10 passos comigo, nada contra ela, mas ela não servia por ser negra, por ser feia, uma porção de fatores." Em outros trechos dessa entrevista, ele descreve o crime cometido em 1966 contra Margarete, dizendo que o fez com delicadeza, que não tinha a intenção de destruir o corpo. Enquanto que com Ângela, ele afirma ter agido de forma brutal e alucinada, sem critério, sem respeito ao seu corpo, o retalhando ali com o único pensamento de se livrar do cadáver o mais rápido possível. A defesa adotou a narrativa de que o motivo que o levou a assassinar Ângela não era torpe, justificando que o assassinato era consequência da insanidade mental e perturbação do réu. Foi apresentado um laudo de sanidade mental assinado pelos psiquiatras Wagner Farid Gataz e Dr. Antônio José Essa, onde Francisco Costa Rocha era considerado semi-imputável por ser portador de personalidade psicopática de tipo complexo e que, em função de sua patologia, ele teria cometido o crime. Francisco Costa Rocha foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, mas o veredito de culpado não foi unânime. Por incrível que possa parecer,
4 jurados votaram pela condenação e outros 3 votaram pela absolvição do réu. Há quem aposte que Chico sofre do complexo de Édipo, que é geralmente caracterizado pela forte atração pela figura materna, que os assassinatos e o sentimento que ele nutre ou não pelas vítimas está diretamente relacionado a esse fenômeno. Novamente, o Chico não soube explicar por que matou Ângela e nem Margarete, mas ao visitar o seu passado, é possível entender por que ambas as mulheres talvez inconscientemente atraíram Chico por lembrarem as 2 mães que ele teve na infância. Chico Picadinho é fruto do relacionamento extraconjugal entre o poderoso e bem-sucedido exportador de café Francisco Costa Rocha e Dona Nancy Nair de Oliveira. O pai era casado e tinha outros 6 filhos, mas cedeu aos encantos da jovem alegre Nancy, iniciando com ela uma relação extraconjugal nada saudável. Ele era bem tóxico, tanto que Chico conta que ele mantinha Nancy basicamente num cárcere privado assim, ela não podia sair, não podia fazer nada. Ele era um homem rigoroso, violento e tinha muitos ciúmes da amante. As brigas eram rotina entre eles, e entre uma discussão e outra, chegou a ameaçar Nancy de morte. Francisco, o pai, não queria dividir a sua conquista com ninguém, nem mesmo com uma criança, e por 2 vezes Nancy provocou abortos por ordem do companheiro, mas na 3ª vez que engravidou, decidiu que teria a criança, complicando ainda mais a relação entre o casal. Nancy teve uma gestação solitária, e foi nesse clima de rejeição que em 27 de abril de 1942, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, ela trouxe o menino Chico ao mundo, o batizando com o nome do pai, que apesar de assumir a criança naquele momento, não o registrou como filho legítimo. O fato de não ter o nome do pai em sua certidão de nascimento sempre incomodou Chico Picadinho. Depois que ele nasceu, as visitas de Francisco, o pai, ficaram cada vez mais escassas, tanto que Chico não tem lembranças da convivência de seu pai e sua mãe, apenas depois da separação. Quando Chico fez 4 anos, Nancy ficou doente e foi internada para tratar de uma doença pulmonar. Sem alternativa, o pai o levou para um sítio e o deixou sob os cuidados de um casal de empregados. O Chico desenvolveu um comportamento visto como difícil. Ele vivia cercado por animais, fazendo travessuras, e o chamavam de encapetado e endiabrado. Provavelmente esse comportamento difícil fosse também uma reação a essa repentina separação que ele teve da mãe, Uma criança de 4 anos, retirada abruptamente dos cuidados da genitora, é entregue a um casal de estranhos, não é de espantar que tivesse um comportamento inadequado. O problema é que as atitudes de Chico evoluíram e ele passou a matar animais. Não é comum a gente dizer que o gato tem 7 vidas? Pois o Francisco queria tirar isso à prova e às vezes sufocava os gatos, outras vezes afogava os bichanos no vaso sanitário, pois ele queria ver quantas vezes o gato sobreviveria. Para tentar inibir esses comportamentos, o casal que assumiu os seus cuidados o agredia. Não é incomum ouvir relatos de pessoas mais idosas que apanhavam com as costas de facões durante a infância. Mas o Chico quase perdeu uma de suas mãos ao ser punido dessa forma. Porque uma vez, ao invés de o agredir com as costas do facão, ele foi alvejado pelo lado do corte da lâmina sem querer. E aí, foi ali um desastre. E é importante frisar que essas agressões aconteciam quando o menino tinha entre 4 e 6 anos. Ele era muito novinho mesmo. Ele viveu com os empregados por 2 anos. Assim que a dona Nancy se recuperou da sua doença, a sua primeira atitude foi buscar o filho e juntos seguiram rumo à Vitória para tentar a vida. Nesse período, a dona Nancy trabalhou muito para tentar criar o menino, trabalhando como cabeleireira e costureira, mas sem nunca deixar de se envolver com homens ricos e casados. Era o tipo de homem dela, Ricos e casados. E esse fato perturbava muito Francisco. Assim como seu pai, ele odiava ver a mãe com outros homens e odiava o fato de ter que dividir ela. Já mais grandinho, o Chico iniciou os seus estudos em um colégio de padres e o seu comportamento briguento chamava a atenção. Pois é,
O Chico intelectual só apareceria mais tarde, porque quando jovem adolescente ele simplesmente não se concentrava nas aulas e era bastante indisciplinado. Ele não fazia as lições, tinha relacionamentos complicados com os colegas e tinha medo dos padres. Foi na adolescência que Chico teve a sua primeira experiência homossexual com os colegas entre 12 e 13 anos. Ele era pequeno e durante as brincadeiras era subjugado para que houvesse troca de carícias e para evitar agressões ele cedia e acabou se acostumando. Após repetir a 4ª série, ele foi convidado a se retirar da escola por seu comportamento inadequado. A dona Nancy nunca conseguiu controlar o filho, era mais amiga do que mãe, e ela perdeu a mão ali da autoridade. Então, quando Chico decidiu abandonar os estudos na 5ª série, ela não teve muito o que fazer. Chico passou a fazer bicos, teve vários trabalhos, mas não se mantinha em nenhum deles. Era bicho solto, queria viver livre, na farra, entrando de penetra em festas da alta sociedade para encher a cara de cachaça. Ele também pegava carros emprestados. Na verdade, ele roubava, rodava com o carro sem rumo e depois os devolvia para os donos. Eram pequenos delitos assim que nunca lhe trouxeram nenhuma consequência. Aos 16 anos, se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe e o seu padrasto, cidade onde a dona Nancy viveu até o último dia de sua vida. As relações homossexuais de Francisco começaram na sua adolescência, como eu mencionei, mas no Rio ele passou a sentir atração por homossexuais de mais idade e de melhor posição financeira. Para ele, a questão central não era nem o dinheiro, mas sim ter acesso a espaços, a ambientes culturais e conseguir certas vantagens que ele não teria se não fossem por esses homens. O Chico afirmou: "Conheci escritores, arquitetos, decoradores conhecidos, gente assim de bom nível, então eu gostava. Quem não gosta de coisa boa? Só que não é o meu natural, não era aquilo." Francisco achava muito complicado, naquela época, se relacionar com meninas, porque ele tinha uma sexualidade exacerbada e ele era obrigado a ter uma conduta social adequada com as meninas, seguir muitas regrinhas, coisa que já estabelecemos aqui que ele odiava. E por esse motivo ele começou a sair ou com homens, ou com trabalhadoras do sexo, com quem ele não tinha que perder tempo com romances e conquistas. Era sempre para ele uma troca. Ele ganhava algo com esses relacionamentos ou ele pagava por esses relacionamentos. Quando Chico completou 18 anos, ele se alistou na aeronáutica e pediu transferência para São Paulo, vivendo por algum tempo no alojamento do Campo de Marte, onde ele fez trabalho administrativo e serviu café. Ele era apaixonado pela aviação, mas a sua conhecida falta de disciplina não permitiu que continuasse no serviço militar. Ele também tentou ser policial militar, mas não conseguiu. Encontrou então um emprego com um bom salário e a liberdade que ele almejava como vendedor da empresa Gessi Lever, mas acabou sendo consumido pelo vício no álcool e passou a não cumprir as suas metas de venda, o que o levou à demissão. E finalmente, aos 24 anos, ele se encontrou como corretor de imóveis, que era a profissão que exercia quando matou Margarete. E aqui desse ponto, vocês já conhecem a história. É tudo que eu contei. Ocorreu o assassinato de Margarete, a prisão de Francisco, a soltura dele, o assassinato de Ângela e a sua prisão novamente. E voltamos, então, ao complexo de Édipo, o termo criado por Freud que designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino, enquanto ainda criança, experimenta com relação à sua mãe. E, segundo alguns, seria o que levou Chico Picadinho a sentir atração por Margarete e Ângela. E o que essas mulheres tinham em comum com as mães de Chico? Bem, quando Chico foi questionado se suas vítimas realmente se pareciam com suas mães, a biológica e o que o criou no período de 2 anos em que Nancy precisou ficar afastada, o Chico respondeu que Ângela só parecia na cor e na feiura. Mais uma vez deixando claro o seu racismo e o seu desprezo pela figura da moça da peruca. Já Margarete, sim, o lembrava de Nancy por sua cor, por sua história, por ter sido abandonada por um homem e passado a se relacionar com vários depois e, tudo mais. Vale ressaltar que, embora o complexo de Édipo seja muito discutido na área da psicologia e psicanálise, não é uma teoria cientificamente aceita por carecer de evidências.
mas é bastante mencionado aqui no caso do Chico Picadinho, e sei lá, parece que a carapuça serviu. E talvez exatamente pela falta de motivação que Chico apresenta, nos leva a tentar entender, né? Nem que seja com teorias como essa. Apesar da relação problemática com Dona Nancy, pelos motivos que já mencionei aqui, os dois reconstruíram o seu relacionamento e nutriam forte amor e carinho um pelo outro. A mãe de Francisco vivia rodeada pelos quadros pintados pelo filho durante o seu encarceramento. Ela concedeu entrevista ao programa Linha Direta em 2004 e afirmou acreditar na inocência do Chico, mesmo ele sendo um assassino confesso. Eu não acredito não, porque do jeito que foi o crime, ele não estudou anatomia para cortar como... Ele não estudou. Quando nos encontrarmos, eu vou abraçar ele e tratar ele com muito carinho. O abraço nunca aconteceu. Dona Nancy faleceu em março de 2009 de pneumonia, sem ter a oportunidade de ver o filho. Chico Picadinho não foi liberado para acompanhar o enterro, mesmo com o seu advogado e amigo, Dr. José Fernando Rocha, pedindo permissão através de uma petição e se responsabilizando por sua tutela. O pedido foi negado. Ninguém jamais ousou colocar Francisco Costa Rocha nas ruas novamente. Mas em breve, talvez isso aconteça por obrigatoriedade. Em 1997 foi o primeiro ano em que se foi falado sobre a soltura de Chico Picadinho. Por ironia do destino, foi nesse ano que ocorreu a libertação do bandido da Luz Vermelha. Aliás, tem episódio sobre ele aqui no episódio, o João Acácio. Se você não escutou, é só chegar lá no episódio 42. Enfim, quando o bandido da Luz Vermelha foi liberado, gerou uma série de protestos sobre o tempo de cumprimentos da pena no Brasil e trouxe o caso de Chico Picadinho à tona novamente para a imprensa, já que faltava apenas 1 ano para ele terminar de cumprir a sua pena. Mas aí vocês lembram, né? Quando ele terminou de cumprir a primeira pena, ele foi solto e matou de novo. Então ficou esse grande questionamento de, meu Deus, será que ele vai ser solto de novo? E se acontecer um crime de novo, né? Foi toda uma discussão. A pena de Chico Picadinho foi integralmente cumprida em abril de 1998, mas ao invés de ganhar a liberdade, a Promotoria de Taubaté, cidade para onde ele foi transferido em 1995, entrou com uma ação de interdição de direitos na segunda vara civil da cidade e obteve uma liminar que o manteve atrás das grades. Então, incrivelmente, o que mantém Chico Picadinho na cadeia não é uma ação criminal, penal, não, é algo civil, ele foi interditado. O que acontece é que o processo foi fundamentado em um decreto de 1934 que prevê que a interdição civil para pessoas com problemas penais fosse possível. Na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pesou o medo de que Francisco voltasse a cometer crimes se fosse colocado em liberdade. Nos anos 70, ele foi diagnosticado como psicopata com tendências sádicas e em 1994, um novo laudo emitido pelo Centro de Observação Criminológica confirmou que Chico tem personalidade psicopática perversa e amoral, desajustada do convívio social e com elevado potencial criminógeno. O agravante no caso de Chico é ele entender a gravidade de seus atos, mas não conseguir controlar a sua vontade. Ou seja, se for liberado, as chances de voltar a matar são altíssimas. Pior de tudo é que Chico concorda com isso. Quando perguntado certa vez na prisão se caso fosse solto, cometeria novamente os atos, ele respondeu algo do tipo: talvez, provavelmente. Não posso afirmar que não faria. Claramente, os pedidos de progressão de pena feitos pela defesa de Chico foram todos negados. E mesmo com tudo isso, ainda há a possibilidade de Chico Picadinho ser solto no ano que vem, 2024. Por conta da Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos no Brasil serão fechados até abril de 2024. Chico, que é interno da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, Dr. Arnaldo Amado Ferreira, ficou então com um destino incerto. Porque se a Casa de Custódia vai fechar, para onde ele vai? O
que se sabe é que uma junta médica avaliará os internos desses hospitais de custódia e decidirá se ganharão liberdade para receber tratamento médico através do Sistema Único de Saúde. Ou, se caso negativo, eles continuarão sob custódia do Estado, longe do convívio social, só que fora de um hospital psiquiátrico, fora do sistema prisional. Hoje, Chico Picadinho, que já tem 81 anos e cumpre uma pena de já 47 anos pelo seu segundo homicídio, vive atrás dos muros da Casa de Detenção e Tratamento de Taubaté. O seu convívio com funcionários e outros internos é de disciplina e harmonia, bem diferente do que ele apresentava aqui do lado de fora. Ele ainda frequenta oficinas de laborterapia, pinta quadros e esculpe, mas agora raramente recebe visitas. Eu não poderia deixar de trazer aqui para o Café com Crime a história dos casos de Margarete Suída e Ângela de Souza Silva. O que essas mulheres passaram foi um verdadeiro pesadelo. E o mais triste para mim é saber que ambas, talvez pelo trabalho que exerciam, não receberam a devida atenção, não deram voz a elas. Foi difícil encontrar mais detalhes sobre suas vidas para poder contar a história delas de uma forma que abordasse mais o lado delas mesmo, como vítimas. Eu sempre gosto de dar foco mais nas vítimas, mas elas infelizmente passaram quase que despercebidas por todos os meios de comunicação na época de suas mortes. E também, infelizmente, não só pela imprensa, mas pelas pessoas que a cercavam. Margarete, como eu disse, foi enterrada como indigente, e sobre Ângela eu nem sequer encontrei informações. Mas talvez o terror mesmo desse caso é saber que Chico Picadinho segue vivo e com possibilidades de tomar as ruas. Claro que agora ele é um idoso com 81 anos e já sem as forças que tinha antigamente. Agora eu quero saber de vocês. Você acredita que Francisco Costa Rocha é capaz de viver em sociedade aos 81 anos de idade? Assinaria o alvará de soltura de Chico Picadinho se tivesse oportunidade? A Dona Café aqui quer ouvir vocês, então corre lá no Instagram, o @cafécomcrime, e deixe o seu comentário lá no post sobre esse caso. Amanhã, na quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso, incluindo as fotos das vítimas, as fotos de Chico e tudo mais que eu encontrei durante as pesquisas. E para fechar, lembrem-se que nesse mês de outubro, quem é apoiador do podcast está entrando a cada semana em sorteios de livros da Dark Side. Então, se você ainda não apoia a gente lá no Apoia-se, essa é uma ótima oportunidade de ganhar não só um episódio exclusivo extra por mês, como sempre, mas também de entrar para o sorteio de livros de True Crime. Corre lá no apoia.se/Café com Crime, apoie com qualquer valor e já entre automaticamente para o sorteio. É isso, minha gente. Até daqui 15 dias, não nessa quarta, na outra. E até lá, não cai nas conversinhas dos bom de papo, nas madrugadas de bebedeira, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste programa foram a Exposição Condenados ou Absolvidos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o livro Arquivos Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy, o G1, Folha de São Paulo, Jornal Cidade de Santos, Manchete, Jornal do Brasil, O Jornal, Jornal Luta Democrática, Portal UOL, Canal de Ciências Criminais, podcast Arquivo Vivo, da Rede Record e o programa Linha Direta Justiça.